Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E o principal objetivo desse canal é trazer um conhecimento sobre um tema selecionado, Vários acadêmicos vão passar por aqui, deixando seu vídeo e a compreensão do tema escolhido. E então eu espero que aqueles que estejam buscando por mais compreensão sobre o tema selecionado consiga compreender e consiga alcançar o seu objetivo. Então, novamente, sejam todos bem-vindos e vamos ao primeiro tema. Então vamos lá, caneta e papel na mão e vamos ao estudo. Então hoje nós iremos abordar a disciplina de História, nós iremos trazer um pouco sobre a trajetória da independência do Brasil, até a famosa frase do Grito do Ipiranga, que Dom Pedro anunciou a independência do Brasil. Mas até lá nós iremos falar um pouco sobre essa trajetória. Então, a independência do Brasil ela é comemorada no dia 7 de setembro. E essa independência ela ocorreu por conta do Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Embora seja comemorada nesse dia a independência foi um resultado de um longo processo, que culminou também a emancipação do território brasileiro na coroa portuguesa. Na verdade, foi uma série de lutas que foram travadas durante 322 anos de colonização. Isso mesmo, 322 anos de colonização, que foram agravando a cada dia à medida que aumentavam as tensões sociais, econômicas e políticas entre o Brasil e Portugal. Então, a Declaração da Independência do Brasil, ela foi declarada em 1822. E esse acontecimento, ele está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, o ano em que a família real portuguesa, ela vinha fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudando assim para o Brasil. Então, com a chegada da família real no Brasil, ocasionou várias série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento do comércio econômico e assim então possibilitou a independência do Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil experimentou em seus grandes centros um grande desenvolvimento e o resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, que era o rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português ele autorizou a abertura dos portos brasileiros, a chamada Nações Amigas. Então ele permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses como medida de destaque para melhorar o âmbito econômico. Assim também, falando sobre a questão da família real no Brasil, eles trouxeram e proporcionaram grandes avanços, mas ainda assim houve várias demonstrações de insatisfação que aconteceram então por meio da Revolução Pernambucana de 1817. E a mudança da família real para o Brasil havia um resultado em grande aumento de impostos, interferindo diretamente na administração da capitania. Assim, a Revolução Pernambucana de 1817 ela foi reprimida violentamente e 3 anos depois o rei Dom João VI ele teve que lidar com a insatisfação de Portugal que se manifestaram na Revolução Liberal do Porto de 1820, ou seja, a partir daí houve várias revoluções. Não só a Revolução Pernambucana, aí houve também a Revolução Liberal do Porto, e assim, se a gente for aprofundar mais sobre o tema, a gente vai ver que existe várias outras revoluções.
Então, Portugal, ele vivia uma forte crise, tanto política quanto econômica, em consequência do que? Da invasão dos franceses. Além disso, havia uma forte instalação de Portugal, por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil. Então, sobretudo, com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com a medida de Dom João VI, com a independência do Brasil, Dom Pedro foi coroado como imperador do Brasil. Então, esse processo de independência ocorreu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. Assim, as cortes portuguesas, que era a instituição surgida por conta da Revolução do Porto, eles tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares no Brasil, assim exigindo a transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro. Então, essas medidas, no decorrer das negociações dos representantes dos brasileiros e do tratamento de respeito com relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com o português aumentasse e reforçou a ideia, então, da separação de alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. Então, essas medidas, com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações, o tratamento desrespeitoso com relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com o português aumentasse. E assim, então, Pedro reforçou a ideia da separação de locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. Então, essa exigência ela foi tomada por Pedro para Portugal, então resultou em uma reação instantânea no Brasil. Então, supostamente motivado por isso, Pedro disse palavras que entraram então para a história do país, como uma bem conhecida, que diz assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, os historiadores não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas pelo próprio Pedro. De toda forma, esse acontecimento marcou o dia do fico. Apesar disso, os historiadores afirmam que em janeiro de 1822 ainda não havia o desejo de muitos de permanecer no vínculo de Portugal. Então, no decorrer desses vários acontecimentos, nos meses seguintes foram responsáveis por incitar o Brasil a romper com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo desse processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Pedro: sua esposa, que era chamada de Maria Leopoldina, e José Bonifácio de Andrade e Silva. Então, com esse rompimento, cada vez ficou mais evidente algumas medidas aprovadas no Brasil, e em maio de 1822 foi decretado o Cumpra-se, que era o quê? Que era a medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com a permissão do príncipe regente. Então, no mês seguinte, que é o mês de junho, foi determinada a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Então, essas medidas elas reforçaram a progressiva separação entre Brasil e Portugal. Uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade no Brasil, conforme determinou o Cumpra-se, além disso, teve uma elaboração de uma nova Constituição para o país, com a convocação de uma Constituinte. Então, a relação das cortes de Portugal com as autoridades brasileiras permaneceram irreconciliável e prejudicial aos interesses do brasileiro. E em 28 de agosto de 1822 veio a Ordem de Lisboa, chegaram no Brasil com a mensagem que o retorno de Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se também o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil, tidas pelos portugueses, como alguns privilégios que eles tinham. E Pedro foi acusado de traição.
A ordem, que foi lida pela Maria Leopoldina, convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e enviou para Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bergaro alcançou a comitiva de Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximo ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não sabemos a origem específica. Então o príncipe regente leu todas as notícias e deu ordem de independência com grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Então, atualmente, os historiadores eles não têm evidência que comprova esse grito da independência. O 7 de setembro não encerrou com uma guerra de independência, e nos meses seguintes aconteceram importantes acontecimentos, como a aclamação de Pedro como imperador do Brasil, e no dia 12 de outubro a sua coroação, que aconteceu no 1º de dezembro. Então, consequências da independência que a independência trouxe para o Brasil. Podemos destacar uma delas, que foi depois dessas consequências, depois do grito do Ipiranga, ocorreu o surgimento do Brasil enquanto nação independente. Houve também a construção da nacionalidade brasileira. Houve também o estabelecimento de uma monarquia nas Américas, que era a única continente junto a haitiana e mexicana, juntos. Houve também infelizmente teve o endividamento do Brasil por meio de pagamento de 2 milhões de libras naquela época, como indenização para os portugueses. Então, resumindo, durante o período joanino, medidas foram tomadas e implantadas no Brasil. E em 1815, o Brasil ele foi elevado à condição de Reino Unido, e assim o Brasil deixou de ser colônia. E em 1820, 5 anos depois, houve a Revolução Liberal do Porto, que foi iniciada em Portugal e reivindicada o retorno do rei português. Então, com o retorno de João para Portugal, Pedro foi colocado como regente do Brasil. Assim, as cortes portuguesas exigiam a revogação das medidas implantadas no Brasil e o retorno do príncipe. E durante o dia do Filco, chamado, Pedro declarou que permaneceria no Brasil. E no Cumpra-se, determinou-se que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com a permissão de Pedro. O grito de independência, se de fato tiver acontecido, ocorreu às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. E em 12 de outubro de 1822, Pedro foi aclamado imperador, e no 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. Então, houve conflitos após essa declaração de independência na Bahia, no Pará, no Maranhão e em várias outras cidades. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado alguém em algumas dúvidas aí relacionadas à questão da independência. No próximo vídeo eu vou continuar falando, eu vou trazer de forma detalhada algumas revoluções que teve durante esse período, para a gente fechar essa parte da independência do Brasil. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma cena de um filme que retrata o grito do Ipiranga, com a famosa frase Independência ou Morte, de 1972, o filme, e também a coroação de Dom Pedro, para a gente ter uma noção de forma visível de mais ou menos como é que foi essa cena. Então, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais
mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência ou morte! Brava gente brasileira, longe
universo, entre as nações, resplandece